Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff e eu sou o host e editor desse podcast. E no nosso 11º episódio, traremos nosso primeiro convidado, que é o professor César Augusto da Silva. E ele escolheu o tema de masking, ou masking, que é basicamente mascaramento, o ato de mascarar, que é muito comum entre autistas e, inclusive, entre não autistas. Então, a gente trouxe esse tema, ele trouxe esse tema para o debate entre nossos integrantes, e ele vai se apresentar, falar um pouco sobre ele e as suas percepções sobre o assunto. Ficamos muito felizes e agradecemos pela participação dele, pela disposição, e esperamos que em futuros episódios possamos ter outras conversas como essa. Se você tem interesse em participar de algum episódio, entre em contato conosco. Nós deixamos nossos contatos sempre na descrição. Então, se você tiver um tema, se você tiver algo que te interessa e você queira trazer pra gente, estamos à disposição. É só entrar em contato. Sigam nossas redes sociais, como de costume, que também estão na descrição. E esperamos que vocês gostem desse episódio, que foi feito com muito carinho. Muito obrigado desde já. Também deixaremos na descrição as redes sociais do professor César, os links. A página do Facebook, o Instagram, para vocês poderem conhecê-lo, conhecer o trabalho dele, o ativismo dele. Ele escreve textos brilhantes sobre autismo, sobre inclusão. Então, sigam ele nas redes sociais também. Spectre, feito por autistas para o mundo. Então vamos lá, quer falar alguma coisa ou a gente já pode engrenar já? Pode começar, tranquilo. Na verdade, você que vai começar. Ah, é? Como que vamos começar, então? Eu não estou muito acostumado no meio do podcast. Fala um pouco sobre quem é você, o que você faz da vida. Tá me ouvindo? Ah, entendi. Beleza. Então, meu nome é César, eu sou professor universitário, já trabalho lecionando no ensino superior há quase 4 anos agora, mas comecei no ensino técnico há quase 7 anos atrás já. Sou diagnosticado com autismo, no caso, tardiamente. Acredito que a maior parte dos autistas leves também são, pelo menos no Brasil, né? E fui diagnosticado aos 27 anos. E trabalho também no meio corporativo durante o dia. Eu sou funcionário do Estado, por meio de uma empresa que é controlada da Copel. E, basicamente, essas são minhas informações profissionais. Estamos vivendo aí, como todo autista dito como leve, com os mesmos problemas, mas uma sociedade que cobra nós de uma forma um pouquinho diferente também, se for ver. Fala da sua página, que tem uns textos muito bem escritos. Sim. Eu entrei para o ativismo do autismo, digamos, de uma forma realmente mais ativa neste ano. Daí eu escrevo textos semanalmente, tanto para o Instagram quanto minha página no Facebook também. Só que na página do Facebook está com o professor César, que assim já linko também os temas juntamente com meus alunos, e tento publicar algumas coisas um pouco diferenciadas para lá também, diferente do Instagram. E estou gostando bastante dessa parte, está me deixando bastante realizado. Eu posso comentar temas que são bem relevantes e muitas vezes não, digamos, pouco comentados, porque no meio do ativismo autista eles são bem, digamos, recorrentes, são temas que têm uma certa relevância. Mas é bom poder colocar minha visão também como interna. Muitas vezes as pessoas que comentam sobre detalhes do autismo são profissionais da área e não são pessoas que realmente passam ou vivem aqueles problemas de uma forma tão direta e vivenciada. E a voz das pessoas autistas, no caso, tem bastante caminhos e meios diferentes que podem, digamos, são... como que eu posso dizer isso aqui? Esqueci agora, a palavra fugiu da cabeça. São lugares de fala diferentes. Então, várias pessoas podem ter vivências diferentes, que podem ter percepções diferentes sobre os mesmos temas. Isso permite que, tenha espaço para várias pessoas diferentes darem suas percepções sobre as mesmas situações e dilemas. Interessante. Inclusive, esse é o objetivo do nosso podcast também. Muito dos nossos episódios foi necessariamente sobre lugar de fala. Não sei se você chegou a ouvir.
Não Mas cheguei a ouvir ainda, mas depois pode deixar que ficarei atualizado. beleza. E esse tema de lugares de fala é muito interessante, tem muitas questões diferentes. Às vezes as pessoas tentam excluir umas às outras, assim, tentando sobrepor o seu lugar de fala sobre a opinião das demais. Só que se for ver, como o espectro do autismo é bem grande, e também tem as pessoas que são correlacionadas, sejam os profissionais ou os responsáveis, tem muitos lugares de fala diferentes, com opiniões relevantes para grupos de pessoas relevantes, e todos o ideal é que caminhem para o mesmo caminho que é da informação, né? E acabar com a desinformação propriamente dita. Então, Sim, verdade. E isso é primordial no nosso meio, né? Igual com você certeza. falou, são mais profissionais e familiares falando do que autistas propriamente ditos. Com Isso é certeza. complicado. E o tema que você trouxe pra gente hoje? Por que você escolheu? Que tema é? É que Justifique. o tema que eu escolhi para nós conversarmos hoje é masking. E a ideia dele, até quando eu estava discutindo sobre as possibilidades, ele é um tema que é bem interessante, só que ele também é pouco difundido, justamente porque a gente acabou de falar. Normalmente, os lugares de fala mais comentados e mais disseminados são aqueles que são ou de profissionais ou são de pais. E o masking é um tema que a melhor forma de discutir ele são realmente com as pessoas que são autistas. Porque somos nós que passamos por ele, sofremos as consequências do uso abusivo dele e também sofremos com os danos psicológicos causados por uma sociedade que, de certa forma, mesmo que não seja às vezes tão ativamente, mas pelo menos nos pressiona que consigamos passar como neurotípicos a maior parte do tempo. Isso no meio profissional, no meio estudantil. Muitas vezes a gente é aceito, digamos, como autista na questão de se a gente comentar com as pessoas, elas vêm, digamos, algumas vezes de braços abertos, nos decepcionando, mas ao mesmo tempo elas esperam de nós um comportamento que seja, digamos, mais camuflado no meio da sociedade. E ele tem consequências. Nós ficamos esgotados realmente com o uso contínuo do masking. E é complicado porque nem todos conseguem fazer uso do masking da mesma forma, conseguem passar despercebidos da mesma forma. Então isso cria um certo, digamos, desnível de como as pessoas são tratadas. Então é um tema bem interessante de ser conversado aqui, digamos assim. Perfeito, incrível. Ah, vamos iniciar o debate. Eu sei uma pessoa que vai ter bastante coisa para falar sobre isso, que é a Aleph. Quer falar alguma coisa, Aleph? Oi, tem bastante coisa, por que exatamente? Essa eu não entendi. Ah, é porque você, na verdade, lutou a vida inteira contra isso, né? Contra. Ah, na verdade sim, nesse sentido sim, porque você foi diagnosticada depois de mim, eu fui diagnosticada com 26 Uhum. e eu tenho 29 hoje. Uhum. Eu só, assim, quando falam desse negócio assim de mascarar, eu viro e falo assim, eu não mascaro, nunca Uhum. fiz isso. Por quê? Porque assim, eu não sabia, né? que, que eu era autista, não sabia o que era autismo, só tinha aquela ideia, né, daquela pessoa que vive só no seu mundo, que fica se mexendo o tempo inteiro, que não conversa, que não comunica e tal. Aquela ideia do autismo, tipo, que eles chamam de severo hoje. Eu achava Uhum. que autismo era só aquilo lá. Então, assim, então a minha vida inteira eu sempre soube que eu era diferente, sim. Mas eu achava que esse diferente era o meu jeito. Uhum. Esse diferente era o meu jeito, era a minha personalidade. E assim, é uma coisa que eu sempre amei, o meu jeito. Eu sempre gostei. Eu gosto de ser diferente, eu não gosto de ser igual. Eu não quero ser igual a ninguém. Quanto mais diferente, melhor. Então, assim, eu nunca mascarei. Nunca mascarei. E assim, e a minha psiquiatra, ela falou comigo que foi exatamente por isso que meu diagnóstico ele foi tão fácil, mesmo na idade adulta. Porque ela falou para mim assim, que quando a minha mãe chegou lá para mim, a minha mãe falou assim, eu acho que ela é autista. Eu acho que ela é autista, né? Porque eu passei bem na escola, passei bem na faculdade, mas demorei para procurar 9 anos para conseguir um emprego. Uhum. Eu não tinha conseguido ainda, né? Porque foi um ano antes de eu conseguir emprego pela lei de cotas. Então, assim, e minha mãe queria entender por quê. Porque foi o namorado dela na época, né? Que hoje é meu padrasto, porque eles casaram e deixou de ser namorado. Mas enquanto não casou, era só namorado mesmo. Ele que é professor
E ele falou com a minha mãe, leva no psiquiatra porque sua filha tem problema, sua filha não é normal, não. E eu já tinha passado em psicólogo na infância, na adolescência, por ser muito à frente da turma, por não querer socializar, por esse tipo de coisa. Porque, assim, só entre nós aqui, mas quando eu era criança, eu achava as crianças burras e eu achava os adolescentes depravados demais. Então, na infância e na adolescência, não socializar para mim era o máximo do máximo. Que eu falava assim, eu vou socializar com gente que é pior que eu? De jeito nenhum. Não socializava mesmo. Só quis começar a socializar depois de adulta. Antes eu não queria socializar. Mas aí, e corrigia os professores na sala de aula, e tinha meu próprio ritmo de estudo, e eu falava, igual a turma eu não consigo estudar não, vou tirar 0. Mas se você confia em mim e deixa eu fazer do jeito que eu quero, eu prometo total até o fim do ano. E os professores confiavam e dava certo. Então, assim, infância, adolescência, faculdade, pessoa assim, né? Mas aí, né, depois, eu acho que eu acabei perdendo o assunto. Tá. Aí minha psiquiatra, no dia do meu diagnóstico, ela virou pra mim e falou assim, que a maioria das pessoas que atendem, né, na fase adulta, já tá com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com toque, com um monte de transtorno. E eu cheguei lá, assim, pura, sem nada. Aí a psicóloga na primeira consulta sobre e falou assim, é autismo mesmo. E não precisa de remédio porque não tem mais nada. Então, assim, foi por isso que meu diagnóstico ele foi tão fácil, mesmo na fase adulta, exatamente porque eu me recuso a mascarar. Eu me recuso a isso. Então, assim, por isso que foi tão fácil. Eu até tive depressão durante uma época, eu tive depressão durante 4 anos, mas não foi por mascarar, foi por causa de uma questão espiritual, por causa de uma questão mental, e assim, mas já foi totalmente curado também. Então, assim, não tem nem sinal. E eu acho que é isso. Mais alguma pergunta, algum comentário? E igual você já falou outro dia, né? Isso te fez bem. Sua própria psicóloga te falou, né? Que isso te ajudou e ajuda até hoje. Na verdade, o psiquiatra falou isso, né? Que eu era pura, que eu não tinha mais nada. E o psicólogo que me atende hoje, que inclusive é pastor da minha igreja, ele fala, tipo assim, que eu tenho uma saúde mental muito boa, exatamente por ser autêntica, por não mascarar, por não esconder, por ser eu mesma. E que isso foi a melhor coisa que eu fiz. Para não ter os transtornos que ele tem que atender lá todo dia. Vai lá, Gustavo. Tá com você a palavra. Beleza. No meu caso, como todo autista leve, né? Você meio que consegue passar despercebido na sociedade, né? Mas no meu caso, eu sempre fui aquela pessoa que fui rejeitado por tudo e por todo. Na escola eu não tinha amizades, até os professores me odiavam, até porque às vezes eu era muito dotado, principalmente nas matérias de cálculo, né? Que eu dominava um pouquinho mais. E geralmente os professores me odiavam, né? Porque eu meio que tentava corrigi-los, né? Às vezes eles passavam para os alunos assuntos que eu via que não era o certo e eles acabavam ficando com raiva de mim. E quando chegou na adolescência, eu meio que tentei me encaixar em algum grupo, né? Eu queria fazer parte de algum grupo, eu queria ter meu círculo de amizade. E daí eu acabei fazendo coisas que não são dos meus princípios, né? Por exemplo, eu não gosto de bebidas alcoólicas. Mas
eu me obrigava a sair com a galera e tal, pra beber e não sei o quê, porque eu queria socializar, né? Então, depois que eu descobri, né, que eu sou autista, foi um alívio para mim, porque hoje eu não preciso mais me esconder, hoje eu não preciso mais me camuflar diante das pessoas, né? E eu já me conformo comigo mesmo. Eu acredito que você se mascarar, né? Você é uma forma de você judiar a si próprio, né? A questão do se mascarar também é muitas das vezes você querer agradar todo mundo, para você ser aceito. Na minha visão, eu vejo assim. Uhum. E você, César, nosso convidado? O que você tem a dizer? Como é a sua história em relação a isso? Então, eu acredito que seja parecido que nem foi relatado agora. Esse lance principal de querer ser incluído na sociedade, acho que é a maior, tipo, causa disso começar a acontecer. Eu me lembro realmente que quando também, acho que até mais ou menos a quarta série, eu tinha muito poucos amigos. Eu me lembro até que a parte da coordenação da escola mesmo tentava, digamos, forçar essas amizades, juntando pessoas diferentes assim para serem amigos, tentando resolver essa questão da minha solidão. Porque eu me lembro até que eu pedia para ser trancado dentro da sala de aula para ficar longe dos estímulos externos durante os intervalos. E para mim isso fazia super bem, eu estava bem tranquilo com a situação. Só que a escola mesmo, acho que quando vinha com o aluno tentava se isolar, meio que ela tenta resolver essa questão, juntando crianças ali, tentando, tipo, tirar você dessa solidão. E eu me lembro que até, tipo, depois de um tempo, quando eu estava bem feliz já sendo trancado no intervalo todos os dias, a escola meio que proibiu essa possibilidade de ser trancado na sala de aula para me jogar e me inserir junto com os outros alunos. Só que isso também não deu certo, porque eu me lembro que eu comecei a ter outros hobbies para fazer no intervalo que também eram longe das outras crianças, tipo, ficar observando insetos e fazendo outras coisinhas assim particulares no meio do intervalo e sendo totalmente autêntico. Só que o que me uniu realmente a outras pessoas e começou a possibilitar que tivesse amizades foi o surgimento de Yu-Gi-Oh! Outros jogos, tipo RPG, que eu comecei a pegar e jogar com os outros alunos durante o intervalo. Jogos sempre foi um hiperfoco, sempre foi um caminho para socializar com as pessoas. Só que quando começou essa exposição de uma forma um pouco mais intensa, daí essas diferenças no meu comportamento começaram a ficar mais nítidas ainda para outras pessoas. Porque até aquele momento eu era somente a criança diferente que tinha hobbies, interesses diferentes, que não interagia, não jogava futebol, não fazia outras atividades que eram consideradas, digamos, comuns. Mas a partir do momento que eu comecei a ter esse convívio maior, essas diferenças, pequenos detalhes, começaram a ficar mais relevantes e as pessoas começaram a corrigir. Por exemplo, eu sempre falei tudo muito corretamente. Só que daí meus amiguinhos queriam que eu, por exemplo, começasse a falar palavrões, eu falasse gírias e coisas do gênero. E eu não tinha esse impulso natural de copiar o que as pessoas estavam falando naquele momento. Mas até mesmo por causa da pressão de ficar tão recorrente, ou outros detalhes mesmo também, como questões da postura e tudo mais, por exemplo, que eu sempre andei numa postura mais travada, por exemplo, se eu andasse eu não movia os braços, ou tinha uma postura muito rígida, e ainda assim eles cobravam essas questões e tudo mais. Eu acredito que também não fosse uma questão de maldade deles, só que é algo comum do meio social, as pessoas tentarem te jogar pro meio comum, te jogar assim para um padrão mediano de comportamento, vou falar assim. E eu acho que tipo isso não começa necessariamente por um impulso verdadeiramente, não vou dizer autêntico, mas da nossa própria iniciativa. Isso começa, acho que, a ser forjado aos poucos por uma pressão social que você, principalmente eu acredito que a maior parte dos autistas não gosta muito de ser o centro das atenções. E a partir do momento que você é questionado por ser um pouco diferente, ser do jeito que você estiver sendo, isso começa, digamos, a chamar a atenção das pessoas, as pessoas começam a te pressionar por você tentar ser o meio comum, só que isso começa ao mesmo tempo a chamar a atenção para você, porque as pessoas normalmente não fazem esses questionamentos, digamos, de uma maneira silenciosa, direcionada somente para você. Isso acaba se tornando meio que um assunto. Então, daí você, como uma pessoa, digamos, diferente, começa a tentar se adaptar ao meio, talvez, até mesmo para evitar ser o centro das atenções dessa forma e passar mais despercebido. E acho que assim começa sendo, porque eu me lembro que mais ou menos meu interesse mesmo até por comportamento social e tentar realmente entender esses quesitos e como tudo isso se une numa única maneira de expressão, começou justamente por causa dessa pressão externa. E daí isso foi ficando cada vez mais intenso.
Porque quando você é criança, normalmente as crianças são seres, digamos, menos preconceituosos do que a partir das versões pré-adolescente, adolescente e adulta. E no segundo grau, já a pressão para se comportar, digamos, de uma maneira neurotípica começou a ser ainda mais intensa, porque daí adolescentes têm toda uma fase de interesse de relacionamentos e tudo mais, que eu na época mesmo não tinha. Então, para mim, eu passar despercebido num ambiente que teoricamente é tóxico, porque as crianças, daí o bullying já começa a ficar mais intenso e tudo mais, para evitar de sofrer, você começa a absorver ainda mais características. E no segundo grau, eu acredito que essa tenha sido a parte mais intensa, porque, por exemplo, até questões mesmo, por exemplo, chamaram de retardado no meio de uma sala de aula porque eu ficava olhando para as coisas e movendo minha cabeça e não olhava diretamente para as coisas. São questões que meio que moldam a sua personalidade por meio de um trauma. E daí começou a ficar ainda mais intenso. Só que o ruim, que nem foi comentado, você utilizar o masking é uma coisa que te causa danos. Não é uma coisa que passa tranquilamente, assim, não. Se mascara e agora é só ser feliz, você aprendeu a mascarar. Você cansa, você começa a ter problemas, você começa a achar cada vez mais que a sociedade não foi feita para você. E teoricamente deveria ser o contrário. A partir do momento que você passa despercebido, você deveria começar a se sentir mais incluído na sociedade, só agora só ser feliz. Só que isso vem junto com o shutdown, você começa a ficar bem mais cansado do que o normal, você começa a ficar mais estressado, você começa a desenvolver outros problemas psiquiátricos e psicológicos, digamos assim, por relação de você estar cada vez se esforçando mais por algo que teoricamente não é natural para você. E eu lembro que na faculdade, achei que na faculdade isso fosse diminuir drasticamente, só que não, acabou diminuindo diante do cenário da adolescência, mas ainda assim, tipo, porque o convívio social, questões de pessoas irem em bares e outros tipos de comportamentos super comuns que, digamos, não é exclusivo de neurotípicos. Os neurodiversos, os neurotípicos também podem se interessar e ter esses hábitos. Mas, para nós, muitas vezes, algumas outras coisas acabam sendo desconfortáveis, tipo som alto, cheiro forte e outras, qualquer tipo de estímulos, assim. E lá também eu evitava participar desses meios sociais por causa desse tipo de estímulo. Só que vira e mexe acabavam questionando por que eu não fazia parte, julgavam. Isso não é uma coisa que, te julgo, tá bom, agora eu vou seguir minha vida, eu te julguei, chega. É uma coisa que é recorrente. Então, por ser recorrente, acaba se tornando um estresse muito grande. E por isso a gente acaba sendo meio que, digamos, não vou dizer forçado, porque realmente não é uma situação de vida ou morte. Só que uma questão, até mesmo você evitar esse desconforto, de ter que ficar conversando com todo mundo, explicando, assim, tipo, que você não gosta das coisas, e de certa forma tentando justificar, porque, tipo, o meio social, acadêmico, ele teoricamente não deixa você passar sozinho nas situações. Ele é feito para você tem que fazer trabalhos em equipe, você tem que fazer apresentações em grupo, você tem que interagir, tem que fazer um monte de coisa que tipo é coletiva. E teoricamente, se você não for bem aceito nesse meio, você vai ter certos problemas, ou pelo menos vai ter que ficar pedindo pro professor para trabalho sozinho, ou outra relação assim, porque nem todas as pessoas vão te aceitar. Isso depende também muito de turma para turma, tudo. Eu sei que tô falando um monte seguido aqui agora, mas acaba uma pressão que acaba acontecendo naturalmente. Obviamente, em certos ambientes, as pessoas são mais acostumadas a aceitar as outras do jeito que são e de uma forma mais tranquila. Mas em outros, eu acredito que a maior parte deles há uma pressão social muito forte, que talvez ela não queira que você necessariamente se torne uma pessoa com comportamento neurotípico. Mas, de certa forma, se você não se comportar da maneira neurotípica, você vai ser julgado de uma forma e, de certa forma, também vai ser pressionado ou questionado, ou vai acabar se tornando muito centro de atenções por causa dessas pequenas diferenças. Então, eu acredito que isso seja que mais ou menos me forçou, não vou dizer forçou, igual eu já tinha dito, não é uma coisa que alguém apontou uma árvore e a cabeça e falou, olha, se comporta como neurotípico, ou senão já era. É uma situação que, tipo, para você mesmo estar em um ambiente mais estável, você acaba se sujeitando. E no meio profissional mesmo, o ruim é que quando você é julgado muitas vezes por ser diferente, você começa a ficar inseguro por essas características. Então, você vai numa entrevista de emprego, você acaba utilizando o mask, porque você acha que não vai ser julgado como bom o suficiente se não tiver, digamos, se comportando como uma pessoa neurotípica. Isso vale para quase todas as situações da vida que você é avaliado. E isso, tipo, é um dano psicológico que realmente acaba acontecendo na gente. E eu sei que o ideal é realmente você se comportar da forma mais autêntica possível. Não tem maneira de ser mais feliz. Tanto que depois do meu diagnóstico, o meu nível de felicidade subiu muito. Porque, tipo, a partir desse momento eu sabia, assim, tipo, nunca foi, digamos, culpa minha isso necessariamente. É o quem eu sou. Então eu tenho o direito de ser quem eu sou e posso me expressar. Tanto que eu acho que eu tô num processo de retransformação constante, assim, que, tipo, eu tô diminuindo, assim, essa pressão que, digamos, já ficou interna para me comportar de uma maneira que seja, digamos, que passasse mais despercebido.
E estou me abrindo a realmente ter qualquer tipo de instintos que eu tenho, naturalmente, por exemplo, quando eu estou sozinho, no ambiente social, até por uma questão de tentar, digamos, normatizar quem nós somos. Porque acredito que essa seja a parte mais tensa e que eu acho que seja muito relevante quando a gente trata da questão dos autistas, digamos, ao nível, que são considerados nível 1 ou leves, realmente se exporem para a sociedade como autistas. Porque a partir do momento que o masking começa a se tornar muito comum no nosso meio e a maior parte dos autistas não tem a necessidade de realmente se revelar como autista, você cria um ambiente onde você realmente exclui os autistas leves do meio, não do meio social, mas por exemplo, da cultura em si. As pessoas reconhecem tipo, que você tem como superar essas questões, então teoricamente você teria uma obrigação de fazer isso. Ou que realmente assim, tipo, só existem autistas e outros níveis. Isso tipo acaba, nós que pertencemos ao meio, isso para nós fica bem nítido. Mas acho que todos nós temos experiências de contar para alguém que nós somos autistas, as pessoas falarem aquela frase clássica de que você não tem cara de autista, que você não parece autista, ou eu conheço alguém autista e você não é como ele, sabe? Esse tipo de julgamento, assim. E a gente que acabou reforçando muitas vezes esse comportamento, eu sei também que a questão do autismo leve, muito tempo atrás não existia e tal, mas a gente mesmo mascarando, a gente acaba fazendo que esse movimento em si acabe passando mais despercebido ainda. Porque nós mesmos não demonstramos para o mundo, muitas vezes, o outro lado. Coisa que está mudando muito agora, né? Mas, tipo, esse é um problema relevante. Eu acho que eu falei muito seguido, também falei rápido. Não, tranquilo. Você tá falando muito bem, coisas muito pertinentes. Eu tenho uma Obrigado. pergunta para você. Pergunte. Você acha que o masking é uma pergunta talvez um pouco boba, mas eu quero ver o que você vai falar dela, o que você vai discorrer sobre. Você Ok. acha que o masking é algo exclusivo dos autistas? Sim ou não? Por quê? Eu acho que não, mas é algo, tipo, não vou dizer exclusivo, né? Tipo, mas é algo que pertence, por exemplo, a vários outros tipos de transtornos mentais e tudo mais. Por exemplo, assim, vamos dizer alguém que seja depressivo. Digamos, uma pessoa que não é autista e seja depressiva. Às vezes as pessoas julgam a pessoa depressiva e falam para ela que ela tem que ser mais feliz. Algo que nós sabemos que é algo totalmente abominável, esse tipo de atitude. Mas ainda assim, então é possível que a pessoa, por exemplo, que esteja depressão, ela vai tentar sorrir mais ou participar às vezes de algumas situações familiares ou de grupos de amigos por um excesso de pressão também para que ela faça parte desse meio, certo? Eu não estou dizendo que isso é certo ou está errado, porque as pessoas querem ajudar alguém depressivo, tipo, é uma boa iniciativa. A questão é como que você vai fazer isso. Mas essa pessoa pode muitas vezes sorrir, às vezes compartilhar uns memes engraçados, alguma coisa assim, para também não ser o foco de atenção, porque muitas vezes ela não quer comentar sobre esse assunto. Isso também vale para outras pessoas com outros transtornos também. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem a bipolaridade e tem uma situação que meio que tire ela dos eixos, muitas vezes ela pode fingir que está tudo bem. Ou uma pessoa que esteja outro tipo de transtorno também, que ocasione tipo, uma sensação de tremendo desconforto, é possível que ela venha e mascare essa situação também, para tentar evitar que as pessoas simplesmente venham questionar, porque às vezes quando você já está num momento de extrema dificuldade interna, você fica dando explicação sobre o que está passando, piora muito a situação. Então, eu digo que tipo, é uma situação de todo mundo que se sente meio que fora da curva, talvez, seja por motivos médicos, psicológicos, psiquiátricos. Eu acho que, tipo, às vezes até para você evitar esse desconforto e mesmo ser julgado, você acaba utilizando o masking. Uhum, eu concordo. E na verdade, eu acho que o masking na contemporaneidade é algo cada vez mais presente, né? Porque se a gente for pegar a internet, as redes sociais, é uma forma de mascarar de mascarar necessariamente a realidade. Todo mundo tá mascarando, postando foto feliz lá, sei lá, posta foto de casal enquanto por trás eles estão se agredindo. Sim. Então é algo que, infelizmente, está se tornando cada vez mais generalizado. Com certeza. Aleph, pode falar. Então, na verdade, duas coisas baseadas no que. Assim, que eu não sei se eu já disse, né? Mas eu nunca gosto de dizer a primeira, porque aí depois os outros falam, eu fico querendo comentar. Mas enfim. Teve, né, uma questão só que eu acho que eu mascarei sim durante um período da minha vida, que foi com relação à roupa. Mas não era uma coisa assim,
intencional, mas eu sempre gostei de roupas bem largas, de roupas bem compridas, até algumas mais infantis, algumas mais de senhora, sabe? Mas teve uma época, assim, no fim da adolescência, no começo da idade adulta, eu tive vontade de usar umas roupinhas de alça, de usar umas calça mais apertada, umas roupas mais curtas, uma coisa assim. Aí foi terrível. É terrível, porque eu sentia muito calor, eu sentia muita coceira, eu sentia muito incômodo, eu ficava muito estressada, ficava muito ansiosa, e eu não sabia o motivo. Aí depois, né, que eu tive depressão, aí eu acho que não foi por isso, com certeza, mas a depressão meio que me deixou, como que eu vou dizer assim, desencanar para esse tipo de coisa. Desencanei praticamente. E comecei a usar qualquer coisa, de qualquer jeito e tal, e aí eu percebi que melhorou. Aí hoje eu entendo a questão, né, do transtorno de processamento sensorial e esse tipo de coisa. E outra coisa que eu queria falar também em relação a mascarar, na verdade também vai ser meio que tipo que uma digressão, mas você vai entender. É, eu acho que foi o Gustavo que falou da questão de beber, de falar palavrão e tal. Eu saio com um grupo de igreja, porque lá ninguém vai beber, ninguém vai falar palavrão, todo mundo vai falar tudo certinho. Aliás, assim, eu costumo dizer, tipo, que na igreja eu me encontrei, porque lá todo mundo, principalmente na igreja que eu tô agora, o pessoal veste igual eu quero vestir, fala igual eu quero falar, comporta igual eu quero comportar, ou seja, igualzinho. Só que aí, só que assim, eu sei, eu não posso dizer de A, de B ou de C, até porque Deus nunca me revelou nada. Mas eu sei que tem muita gente que tá lá, que tá mascarando, entendeu? Assim, eu sei que tem muita gente que tá lá é, com, com, com roupa até no pescoço, com aí vestido longo e tal, mas que tá doido pra poder usar uma roupa curta. Eu sei que tem gente que tá lá falando tudo certinho, tudo bonitinho, com português tudo correto, que tudo direitinho, mas que é doido pra falar palavrão. Então assim, então tem muito. Então, assim, nas igrejas, assim, que foi o único lugar, digamos assim, que eu consegui socializar, as pessoas, elas são, assim, do jeito que eu sou. Realmente, elas são do jeito que eu sou. Mas eu sei que algumas pessoas estão mascarando lá. Porque muitas vezes, às vezes, está lá só para encontrar um amigo, às vezes está lá porque o pai ou a mãe está obrigando, ou às vezes está lá só para poder amenizar a consciência, tipo assim, ela vai fazer merda a semana inteira, mas aí eu vou para a igreja no domingo para poder me sentir um pouco melhor. Então, assim, então tem muita gente que lá tá mascarando. E pelo menos isso é o que dizem, né? Nos estudos, eu não posso dizer quem ou como ou por quê. Mas pelo menos nos estudos que eu faço, eu sei que sim, que tem. Tem muita gente que finge ser o que não é. E, ou seja, não é só uma questão do autismo, de transtornos mentais, e também não é só lá. Então, assim, tem alguns costumam dizer, alguns filósofos, alguns teóricos, que a gente está vivendo na era da falsidade. Por isso, tanta gente com tanto transtorno, desculpa, com tanto transtorno mental por aí. O Gustavo quer falar. Pode falar, Gustavo. Não, era só uma pergunta para o César, né? Se durante o tempo que ele usou o Mask, qual foi a pior experiência que ele já teve? Interessante, deixa eu dar uma pensada aqui. Olha, em geral, assim, é só um detalhe só que antes que esqueça, assim, eu gosto de separar muito a questão do masking em geral da falsidade. Porque, tipo, eu pelo menos, assim, não, isso é mais uma concepção pessoal, porque eu também não sei se no meio acadêmico eu considero o masking, assim, como um tema muito relevante para ter muitos artigos sobre, até uma coisa que eu vou pesquisar depois. Mas eu pelo menos considero mais o masking algo que está relacionado a você mascarar características que sejam realmente ou biológicas suas, ou que estejam mais no ramo psiquiátrico realmente. E porque, tipo assim, senão a gente vai associar realmente como uma falsidade, dizer que nós estamos querendo, de uma maneira, digamos, de certa forma,
não vou dizer cruel, mas com uma certa intenção de maldade ou de adquirir algo com uma espécie de perversão, assim, sabe? Tipo, a ideia de a gente tentar manipular as pessoas por alguma coisa. E muitas vezes é mais uma questão de autodefesa do que uma questão realmente de se aproveitar de uma situação, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, ela pode ser, digamos, falsa e tentar aplicar um golpe em alguém, fingindo que ganhou lá um bilhete premiado. Alguns desses casos são famosos de golpes, assim. E nesse tipo de coisa, tipo, as pessoas realmente têm uma intenção maliciosa sobre a ação que estão fazendo. Só que no caso do masking, eu diria que é mais uma forma de autodefesa para você, digamos, não sofrer ou não ser, digamos, muito alvo de atenções de uma forma negativa por ser naturalmente diferente. Então eu gosto de deixar essa diferença somente assim para evitar que os autistas sejam chamados realmente de falsos ou de alguma forma assim, tipo, associado até outros tipos de transtornos, como psicopatia ou outra relação assim parecida. Mas, rapidinho, daqui a pouco já volto sobre esse tema. A questão sobre o maior, digamos, problemas que tive na questão do masking, eu acredito que tenha sido depois que eu virei professor universitário. Porque, ou professor mesmo na época do ensino técnico. Toda vez, assim, que eu dava aula, pelo menos nas aulas que eu mais falava, que eu mais me expunha em mais as tensões, eu acabava tendo ou dor de cabeça, ou acabava tendo um xadinal muito pesado, ao ponto de chegar em casa, tipo, em qualquer lugar que eu encostasse, eu meio que desmaiava automaticamente. Eu me encostava, por exemplo, sei lá, se fosse qualquer lugar, tipo no banheiro, assim, eu dormia. E, tipo, é quase que instantâneo. Eu tava todo momento meio que a mente meio amortecida. E por causa que, tipo, às vezes tem aulas que são muito menos cansativas. Por exemplo, eu vou pegar, vou dar uma aula para os meus alunos, depois vou dividir eles em grupos e vamos fazer umas atividades que eu converso com cada equipe separadamente. Esse tipo de exposição até que é tranquila, porque normalmente são conversas com menos pessoas simultaneamente. Só que em aulas que, no caso, me expunha muito mais, assim, de uma forma que eu tentava manter sempre a mesma compostura e conversava com todos eles ali simultaneamente, às vezes conversava, falava bastante. Falar muito é uma coisa que normalmente me dá dor de cabeça também, ou tipo em ambientes que às vezes estavam muito barulhentos, porque qualquer questão no formato acadêmico naquele momento, isso me deixava acabado. E depois que, teoricamente, eu comecei a tirar um pouco a questão do masking, comecei a agir de uma forma mais natural, comecei a não tentar mascarar qualquer formato, comportamento, questões da minha postura, por exemplo. Normalmente eu mantenho os braços juntos do corpo, tipo como se fosse um Tiranossauro Rex, assim, já vi outros autistas falarem esse tipo de comportamento dessa forma. E, tipo, às vezes agora, hoje em dia, eu não me esforço para não fazer isso. Mas eu passei muitos anos tentando mascarar algumas características dessas, assim, para não chamar a atenção desses pontos. E agora tem até alguns alunos que perguntam essas questões, eu comento, assim, que é uma questão do meu próprio trajeto natural, eu explico mais ainda a situação, se vocês ficarem mais interessados, mas isso diminuiu muito essa fadiga após trabalhar, lecionando. E até mesmo, por exemplo, em reuniões do meio profissional, que eu atuo durante o dia, assim, com a administração pública, se eu, por exemplo, tentar ficar parado numa postura 100% ereta, fingindo que estou prestando atenção 100% no que estão falando, olhando nitidamente nos olhos da pessoa, primeiro que eu não consigo acompanhar a reunião como ela deveria ser acompanhada, tipo, realmente prestando atenção e absorvendo informações. Mas eu, além de tudo, fico mais estressado e fico muito mais cansado por esse ambiente de troca de informação constante entre pessoas. Só que agora, como eu tô me liberando para fazer o que quiser, tipo, ficar brincando com objetos nas mãos, usando coisas, e não me forçar a prestar atenção, até mesmo porque a empresa agora já sabe da questão do autismo, eu já, por exemplo, assisto a reunião não olhando nos olhos de quem está apresentando. Fico tranquilamente fazendo qualquer outra coisa e prestando atenção da forma como realmente para mim é mais natural. E a minha vida melhorou muito nesse sentido. Eu me sinto muito menos cansado, muito menos estressado por ter que participar desses tipos de eventos sociais. Então eu acredito que o momento mais, assim, impactante acabaram sendo esse. Eu não tive nenhum momento que eu realmente passei vergonha tendo fingir algo, ou passei outro tipo de constrangimento por causa disso. Eu acredito que seja mais as consequências dos danos causados por comportar de uma forma diferente do que seria natural. E meu próprio organismo me tentando colocar de volta aos eixos, digamos assim. Não sei se eu respondi a pergunta, ou se eu só fugi do assunto ou não. Não, respondeu. E eu perguntei porque eu, logo no começo no meu primeiro período de faculdade, e eu sou acadêmico em engenharia elétrica. E logo no começo tem as caloradas, né? Uhum. E eu fui participar de uma para conhecer a turma, para me enturmar também e tal. Só que chegando lá, fizeram uma roda de conversa e cada um falou sobre si um pouco. Eu também falei um pouco de mim, falei sobre os meus objetivos no curso. Só que daí no decorrer da conversa eu comecei a me tremer todinho, comecei a suar desenfreadamente.
Aí fiquei sem voz, não consegui falar mais nada. E a menina que estava do meu lado, ela virou para mim e disse assim: Gustavo, tu é sempre quieto assim? E eu simplesmente não consegui responder. E daí eles perceberam que eu estava passando mal, né? Aí teve um rapaz que já estava de saída, ele pegou e me deixou em casa. Quando eu cheguei em casa, tudo aquilo que eu estava sentindo passou, sabe? Foi um alívio. Uhum. Eu estava ali, mas eu não estava querendo estar ali naquela calorada, sabe? Uhum. Eu só queria estar em casa, sossegado, deitado na minha cama, assistindo uma Netflix e tal. Mas só que eu me obriguei a, a participar desse evento, né? Para eu não ser diferente. E acabei sendo diferente. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu tentar falar. A minha experiência, né, em relação ao masking foi bem presente, né, o masking na minha vida, e foi muito traumatizante também, né? Reconhecer que eu usava muito masking foi assim, chocante, assim, né? Mas o diagnóstico de autismo, ele me ajudou muito também. A minha qualidade de vida melhorou muito, né? Ainda tenho uma longa caminhada, eu sei que eu tenho, né? Acho que todo dia eu percebo um mask novo e, e é uma caminhada constante, né? Eu costumo dizer que todo dia eu tiro uma máscara, todo dia. Mas porque, assim, quando eu era criança, né? Eu além de autismo, eu tenho diagnóstico de TDAH também. Então eu sempre fui muito agitado, muito hiperativo, né? É, tanto fisicamente, né? Eu sempre gostava de correr, quanto intelectualmente. Então sempre gostava de estar estimulando a minha mente com jogos, com desafios. Então eu era uma criança que dificilmente eu ficava parado. Eu sempre precisava desses estímulos. Então só que é aquela coisa, né? Quando a gente é criança, a gente não tem ainda muita compreensão das coisas. A gente não tem filtro nenhum, né? A gente só vai vivendo. Mas desde criança eu sempre notei que eu era muito diferente, mas eu só sentia que eu era diferente, mas isso não me afetava. Mas eu tive assim repressões muito fortes por parte da minha família, né? Então ninguém queria ficar comigo porque ninguém me entendia, porque eu era muito agitado. Então desde criança eu já fui percebendo que eu era um fardo, de certa forma. Era uma pessoa que ninguém queria ter perto, né? Então isso foi me afetando muito, né? Desde novo, e eu fui percebendo que era importante eu reprimir certos comportamentos para ser aceito também, né? Então foi assim na fase assim da adolescência que eu comecei a reprimir mais, né? Quando eu era criança eu ainda tinha amigos, mas porque toda criança quer sempre brincar, né? Mas eu entrei na adolescência, eu continuava com a mesma cabeça infantil, eu só queria brincar, eu só queria brincar, eu só queria brincar. E a gente já nota que já tem ficou um abismo, né? Enquanto quando eu era criança todo mundo também queria brincar, quando eu já era adolescente já não tinha isso. Então eu sentia esse abismo de diferença, né? Eu sentia que ninguém mais se interessava pelas coisas que eu queria, que eu me interessava. E aí foi quando eu comecei a me isolar, até o ponto que eu percebi que eu precisava mascarar muita coisa minha. E claro que isso não foi consciente, né? Mas de alguma forma eu entendi que eu precisava mascarar e que eu precisava ser aceito. E para isso eu precisava agir como os outros. E, eu, e aí eu comecei um processo assim, muito profundo de observação, né? Para tentar entender a cabeça, né? Eu comecei a perceber que eu era muito diferente e que eu só iria conseguir ser feliz se eu imitasse as pessoas, porque eu tinha que ser que nem elas. Se elas eram aceitas daquela forma, então eu teria que fazer que nem elas. Então eu virei assim ser completamente camaleônico, né? Se eu estava com uma pessoa,
e eu percebia o que agradava a ela, eu era do jeito que eu achava que ela ia se agradar. E eu era assim com todo mundo. Então eu tinha, de certa forma, perdido a minha identidade. Eu não sabia quem eu era, né? E só que isso continuou. Mesmo eu acredito, inclusive, que eu fui muito exemplar em mascarar, né? Apesar disso, eu percebi que eu continuava sendo considerado estranho para as pessoas. E aí eu passei por muitos processos fortes de depressão, né? De ansiedade, muitos traumas, passei por muitos traumas, e a minha qualidade de vida decaiu muito absurdamente. Então, eu precisei tomar remédio controlado, eu me isolei completamente da sociedade, né? Eu desenvolvi problemas crônicos como fibromialgia, né? Então, meu corpo estava sentindo dor em todas as partes. Eu desenvolvi fadiga crônica, então eu não conseguia mais sair da cama, né? Eu estava sempre cansado, porque eu negligenciei a minha identidade em prol dos outros. E isso teve esse custo, né, na minha saúde. Porque se tu não estás sendo quem tu és, é como se tu estivesse forçando o teu corpo a produzir muito mais energia. Eu acho que mais ou menos isso, entendeu? Porque o tempo todo, ao invés de eu ser natural, né, e ser leve, eu estava na minha cabeça maquinando o tempo todo uma forma de me comportar. Ai, não, como é que eu preciso ser aqui? Como é que eu preciso fazer aqui? Como é que eu preciso falar aqui? Sempre o tempo todo pensando antes de tomar qualquer mínima atitude, né? É quase como uma coisa de robô mesmo. Então, a minha qualidade de saúde em todos os níveis, mental, emocional, tudo, físico, chegou num ponto muito crítico, né? Onde eu precisei reavaliar toda a minha vida, né? E foi mais ou menos nesse período que foi levantada, né, a dúvida do autismo, e eu comecei a pesquisar bastante e eu me identifiquei muito, né, com muitas coisas. E eu pensei, nossa, eu não sou doido. Existe uma espécie de particularidade, né, seres humanos, e eu talvez esteja dentro dessa particularidade. Então aliviou muito, né? E eu percebi que muita coisa que tinha na descrição, né, sobre o autismo era o que eu era, mas que eu não queria ser. E foi quando eu percebi que eu precisava, né, eu refletindo muito, analisando toda a minha situação de vida, eu percebi que eu precisava resgatar quem eu era, senão eu ia me afundar num ponto onde talvez eu nem conseguisse me recuperar, né? Fosse irreversível, porque eu com 30 anos eu já não conseguia mais sair da cama, né? Eu não conseguia mais ficar em pé. Então isso me preocupou muito. E foi quando eu fui forçando, né? Só que de início ele saiu com muita intensidade, né? Eu fiquei tão revoltado eu me sentia assim idiota, sabe? Porque eu me doei tanto pelos outros e no final das contas as pessoas não se importavam comigo e eu fiquei muito revoltado, né? Então eu tive assim crises assim, todos os dias eu tinha meltdown, né? Eu não aceitava mais que eu precisava tolerar coisas que eu não gosto, né? Então eu saía na rua e tudo começava a me atingir, né? A questão do processamento sensorial, e eu pensava, nossa, isso está me incomodando muito, né? Só que se fosse tempos atrás, eu só ia sentir que eu estava incomodado, mas eu ia achar, tu é medroso, tu és imaturo, então aguenta, entendeu? Descontrola. O meu corpo ficava todo rígido e eu seguia a vida assim, né? Sempre com uma hipertonia muscular o tempo todo, para aguentar essas coisas que normalmente eu não deveria aguentar, mas eu achava que era o certo. Então eu comecei a ficar completamente, não aceitar mais nada, né? O meu limite ficou bem pequeno. Então ontem foi até interessante porque eu saí, né, depois de muito tempo assim,
na rua e eu esqueci de levar os meus protetores auriculares. E quando eu cheguei assim na esquina, eu comecei a perceber que estava tudo um caos, né? Era chuva, era ônibus, era gente, era carro, era buzina, era tanta informação e eu já estava começando a ficar estressado, desesperado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, nesse momento, eu pensei, nossa, mas isso não... Tu conseguias aguentar isso, né? Aí eu meio que eu me vi como é que eu agiria, né, nessa situação. E eu consegui me ver no passado, né? Eu iria ficar rígido e iria aguentar. E eu pensei, não, tu não precisa fazer isso, entendeu? Então eu agi da minha forma, entendeu? Andando estranho, porque o meu corpo queria andar estranho, né? E eu fui seguindo assim. E cheguei na casa da minha avó e tava muito barulho, tinha muita gente. E a minha avó, eu acho que ela é autista também, né? Mas se foi difícil para mim descobrir, imagine a minha avó. E ela tava com a mão no ouvido porque ela não gosta de raio e trovão, né? E tava chovendo. E ela tava assim, o tempo todo com a mão no ouvido. E dentro do quarto dela tinham várias pessoas, meus tios, minhas tias. E tava todo mundo falando muito alto. E eu olhava pra minha avó, ela olhava pra mim. A gente não falava nada, mas parecia que a gente estava entendendo, entendeu? Ela, era como se ela soubesse que só eu ali estava entendendo ela. E aí começaram a brincar com ela, fazer graça com a minha avó. E eu percebi que ela não estava gostando daquilo, sabe? Mas estava todo mundo insistindo em tirar brincadeira com ela por causa do raio, porque ela estava com medo, sabe? E eu na hora assim eu me irritei, sabe? Eu levantei e falei assim para todo mundo no quarto de uma forma bem ríspida, entendeu? E eu percebi, esse sou eu, entendeu? Por mais que eu pense que não necessariamente eu preciso ser ríspido com as pessoas, mas ontem ali eu percebi que eu tô muito perto da minha identidade. Porque se fosse normal, eu não iria tomar uma atitude, entendeu? Dessa forma, eu iria ficar ali aguentando, né? E eu não aguentei, né? Eu reagi e falei para minha mãe, eu tô indo embora, né? Porque eu não queria, não era o que eu queria, eu não queria ficar ali, tava muito barulho, tava muita agitação, né? Então, foi muito bom reconhecer o Meskin, porque cada dia mais eu percebo que eu sou mais fiel a quem eu sou, né? E é aquela coisa, eu atraio as pessoas que realmente gostam de mim, né? Porque antes eu atraía as pessoas porque eu fazia elas gostarem de mim. Agora eu não me importo de fazer ninguém gostar de mim. Então tudo ao meu redor na minha vida começou a ser mais sincero. E consequentemente, eu percebi que isso melhorou muita coisa na minha vida, em questão do meu humor, em questão da minha ansiedade, da minha depressão. Então, eu acho assim que é muito comum, sim, eu já vi muitos relatos, é muito comum autistas leves passarem pelo processo do MESC. E é muito importante falar, né, porque eu acho que esse é o principal ponto que distorce tanto a questão dos profissionais considerarem uma pessoa autista ou não, né? Eu já vi muitos profissionais desdenharem de muitos autistas. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque, como alguém estava falando no início, essa questão do lugar de fala, né? Porque só a gente sabe, né? Só a gente sabe como é ter esse nível de masking, né? O que é passar por isso, né? Então, a gente passar por todo esse caos, todas essas crises e ainda lidar com profissionais duvidando da gente, né? Não conseguirem perceber que a gente tá usando o masking, né? E duvidarem do nosso diagnóstico, isso é muito frustrante e isso pode atrapalhar a vida de muita gente, porque se eu tivesse descoberto muito antes sobre o autismo e tudo mais, nossa, eu teria evitado tantas crises na minha vida, eu teria evitado tanta debilidade mesmo de saúde. Então, eu acho que é muito importante conversar sobre o masking, falar sobre o masking. Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu me identifiquei quando o Kiri ele disse, né, que quando leu sobre o autismo, quando a minha mãe falou comigo e estava suspeita,
Ele disse que era tudo aquilo que ele não queria ser. Comigo já foi o contrário. Era tudo aquilo que eu sou e que eu amo ser. E que eu amo ser desse jeito. E assim, eu também passei por isso. Eu sempre identifiquei isso desde a infância. Que quando eu tô, alguém tá falando e tal, e eu tô olhando fixamente, que eu não tô prestando atenção. Que para poder prestar atenção, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E eu sempre dizia isso para os meus professores, tanto na escola quanto na faculdade. Se você estiver dando uma aula e eu estiver só olhando para você, me chama e me cutuca porque eu tô viajando. Agora, se eu estiver fazendo alguma coisa, pode deixar que eu tô prestando atenção. E assim, e até na igreja, sabe? O que eu fazia? Eu pegava meu celular para poder digitar. Tudo que pastor, o pregador estava falando, eu ia digitava para poder prestar atenção. Aí agora, por causa dessa porcaria dessa pandemia aí, que eu não posso levar celular para igreja, porque senão eu tenho que limpar o celular todo dia, não tô afim. Aí eu fico mexendo no cabelo, eu fico batendo no pé, eu pego um pacote de bala e fico torcendo ele, mas assim, minha mãe costuma brincar, se a mente não tá ocupada, o corpo tem que estar. E outra coisa que o Kiri falou da questão de brincar, eu não gostava de brincar quando eu era criança, não gostava. Os únicos brinquedos que eu gostava e que eu gosto até hoje é tipo quebra-cabeça, banco imobiliário e essas coisas. Mas eu não tenho ninguém para brincar comigo. E o que eu sempre gostei, desde criança, adolescente até hoje, é estudar. Teve um ano que eu li 85 livros no ano. Nossa. Porque eu sempre gostei de estudar. Então, assim, na infância, as crianças queriam brincar e eu estudando. Na adolescência, os adolescentes queriam bagunçar e eu estudando. Eu vou pegar um pouco do que você falou e eu vou contar o meu depoimento em relação ao masking, né? Masking. Bom, no meu caso, como da maioria aí, tirando alguns casos específicos, eu também mascarava bastante. E eu não sei, vocês não falaram exatamente sobre isso, mas eu meio que interpretava vários papéis. Tipo, em cada lugar, em cada ambiente, eu era uma pessoa diferente. Sei lá, na escola eu era uma pessoa, sei lá, quando eu tinha que ir na farmácia, eu era outra. E como toda interpretação, sei lá, atuação, né? Eu sempre meio que preparava um roteiro. Amanhã eu tenho que ir na farmácia. Eu vou chegar lá, vou falar não sei o que, exatamente não sei o que, vou pedir de tal jeito, vou pagar com tal nota de dinheiro, vou agradecer e depois eu vou embora. Só que o problema é que às vezes nem tudo vai acontecer da maneira como a gente programa, né? Às vezes você chega lá e a atendente fala: Ah, eu não tenho esse remédio, mas eu tenho um substituto. Por mais que pareça uma coisa boba, às vezes eu não tinha me programado e não tinha esperado que isso pudesse acontecer. E eu travava na frente, assim, eu ficava tipo, ficava um clima estranho, eu ficava meio em choque e não sabia o que fazer, sabe? Porque eu tinha que seguir o roteiro. E o roteiro não estava sendo seguido. Daí, sei lá, eu entrava em parafuso e eu não sabia exatamente o que fazer. Então, eu sempre senti essa necessidade de me adequar ao ambiente. E o problema é que o mundo é cheio de imprevistos, cheio de surpresas, e você criar um roteiro para tudo não funciona. Mas sempre que é possível, eu tento criar um roteiro. Tipo, eu gosto de mais ou menos pensar o que eu vou ter que fazer no meu dia. E se alguém chega e, por exemplo, vamos, sei lá, um exemplo bobo, vamos no mercado? Do nada, assim, sem eu ter me programado, sei lá, 2 dias antes, tendo a ideia de que eu ia no mercado daqui 2 dias, eu fico muito estressado, fico muito nervoso na hora de ir, e eu prefiro não ir se eu não tiver me programado exatamente para fazer aquilo. E assim, o que eu ia falar? Esqueci. E também tem relação com o fato de eu sempre ter querido, né? Sempre ter objetivado agradar as pessoas, não fazer coisas
que pudessem gerar climas estranhos. Então, eu sempre acabei cedendo em várias situações em que, em alguns casos, eu até falava coisas e fazia coisas que iam contra meus princípios. Sei lá, eu escutava alguém sendo grosso contra a pessoa e eu não conseguia me manifestar. Eu escutava alguém sendo, sei lá, machista, um colega, e eu não conseguia ir lá e falar: cala a boca, você tá falando besteira, sabe? Eu tinha dificuldade e eu acabava mascarando quem eu era. Eu ainda faço isso em um grau mais leve, mas ainda faço, mas para tentar me adequar mesmo. Eu estou trabalhando isso na terapia no momento e espero melhorar cada dia mais, e cada dia mais eu estou me encontrando, que eu estou conseguindo falar as coisas que eu realmente penso, mas é um trabalho que leva tempo. E um grande alívio na minha vida foi, como eu já falei em um episódio, que na sétima série, que agora é o oitavo ano, eu fui. Eu fiz alguns testes e no colégio eu entrei para um programa do governo de uma sala de altas habilidades barra superdotação. Então eu comecei a usar as altas habilidades e a superdotação como, como uma, sei lá, um apoio, sabe? Uma bengala para eu agir da forma que eu agia. Então, se eu era esquisito, tinha um ar, entre aspas, de intelectual, eu falava: ah, é porque eu tenho altas habilidades, porque eu sou superdotado. Só que às vezes não era necessariamente por isso, poderia ser justamente por eu ser autista, só que eu não tinha consciência. Então, por isso que eu acho que o diagnóstico é muito importante mesmo. Acho que é isso. Alguém. Pode falar. Eu acho que todos os depoimentos que foram dados foram muito relevantes. Acho que todos nós sentimos, de certa forma, meio representado em cada um deles. Em momentos diferentes, acho que conseguimos compreender bem como são todas essas fases. Porque eu acredito que tipo, o MESC mesmo ele se forma por causa dessas questões. Realmente a gente tipo, tentar fazer parte de algo que tipo, a gente naturalmente tem o direito de fazer parte, do jeito que nós somos. Só que nós mesmos acabamos nos sentindo que não. E nós tentamos sempre manter a questão do controle, que nem você mesmo tinha dito agora há pouco, da questão de não forjar, né? Planejar um roteiro ou tipo um planejamento todo diante de alguma coisa que a gente tem que fazer. Isso tentando manter o controle. E o ruim quando algo sai fora desse trecho é terrível. Principalmente para coisas, são planejamentos que são mais longo prazo ainda. Tipo, a gente realmente planeja uma coisa que a gente tem que fazer, digamos, daqui a um mês. E planeja uma série de atividadezinhas pequenas que tem que ser seguidas nesse meio tempo. E se dá algo errado no meio desse processo, o dano é muito grande. E é difícil de conseguir ter esse controle o tempo todo. E, tipo, é até meio insustentável, né, a gente querer ter. Mas acho que isso seria uma coisa forte na natureza. Nossa. Uhum. Por exemplo, a pandemia, né? Eu tinha vários planos. Já para eu ter apresentado meu TCC há muito tempo atrás, e eu vou apresentar agora. Então, tipo, eu estava me planejando para isso. E foi um choque. E eu acho que para todo mundo. Agora sim, a questão da quarentena em termos sociais, pelo menos ao meu modo de ver, né, é vida que segue, né? Porque eu, pelo menos, eu não senti falta de sair, de estar junto com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente é obrigado a conviver, né, com colega de faculdade, colega de trabalho, essas coisas. Foi 2020 foi um período assim muito triste, né? Porque é uma guerra biológica, né? Muita gente faleceu, outros perderam seus entes queridos. Não tem como dizer que foi um ano bom, mas socialmente falando foi o mais tranquilo que eu tive. Eu acredito que outras pessoas neuroatípicas, né, elas também tiveram a mesma sensação, né? Não sei se eu tô certo. Eu acredito que esse ano, tipo, no caso, tirou muitas das pressões sociais que normalmente passa, igual você falou, em questão de colegas de trabalho e afins, de, por exemplo, eventos sociais, seja encontro de profissionais que atuam com você ali,
em geral, e alguns eventos até mesmo que, tipo, alguns eventos eu acredito que todos nós acabamos gostando, que nem foi comentado o caso da religião e tudo mais. Eu acredito que são eventos que realmente, tipo, fazem a gente se sentir bem conosco e estar naquele ambiente, acho que fazem toda a diferença. Só que tem outros que meio que são empurrados, que nós temos que participar. E a quarentena, de certa forma, acabou, digamos, evitando que eles de fato acontecessem. Só que, para mim, alguns eventos que eu gostava de fazer, assim, tipo, por exemplo, um dos meus hiperfocos são jogos. Eu adoro jogos de estratégia, principalmente jogos analógicos. Por exemplo, jogos de tabuleiro e afins. E eu sempre fazia reunião com o grupo de jogos, meus amigos, e, tipo, pelo menos uma vez por mês a gente se reunia e jogava jogos durante um período longo, assim, de horas e horas. E são eventos que acabaram não podendo mais acontecer por não poder mais aglomerar pessoas. Então, por um lado, igual você tinha comentado no início, a questão de, por exemplo, de ir a bares ou ir a festas por questões de não se destacar, né, digamos, de uma forma que o pessoal pudesse julgar, esses eventos por si só não houve mais essa pressão. Mas até aqueles que a gente acabava gostando, algo que fazia parte da nossa rotina, que a gente se sente fortemente abraçado, também deixaram de existir. Então, é uma faca de dois gumes, né? Gente, alguém tem mais alguma constatação, algo para falar? Ou a gente pode ir encerrando? A Aleph tem. Pode falar, Aleph. Só sobre aquela questão que eu tinha falado, que não só autistas que usam masking e tal, mas que todo mundo, principalmente na sociedade que a gente está, que cobra o tempo todo o uso, mas eu não coloquei na questão de falsidade, de ser uma coisa, tipo, totalmente nociva. Assim, claro que sim, que a gente sabe que é, né? Até porque a Bíblia diz pra gente não fazer isso, mas assim, mas não é. Mas também é por uma questão de autodefesa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que não gosta de uma determinada cor de roupa, por exemplo, uma criança, adolescente que não gosta de uma determinada cor de roupa, mas aí o pai quer que use essa roupa, por exemplo. De certa forma, é um mascaramento, digamos assim, mas não é nada que possa dizer assim, nossa, tá querendo enganar, tá querendo fingir. Não, de toda forma é por autodefesa mesmo, para não sofrer preconceito, para não ser julgado, para não ser incomodado e etc. E isso não só autista, mas qualquer pessoa que quer ser igual, que quer ser igual a todo mundo, que quer seguir um padrão, vai acabar abrindo mão da própria identidade, da própria personalidade por causa disso. Independente se quer fazer mal ou não. Só esse esclarecimento aí para não ficar parecendo que eu falei que usar masking é fingimento, é maldade, porque não foi isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus, gente. César, quer encerrar? Quer falar a última palavra? Eu acho que eu não tenho muita experiência assim, em encerramentos, mas só finalizando, a gente viu vários relatos diferentes sobre como o masking foi nocivo para nós mesmos em diversas fases diferentes da vida, assim. Então, isso contrapõe um pouco. Tem um episódio de Rick and Morty que o personagem Rick fala que relacionamentos são sobre pequenas concessões, que é a ideia de a gente fazer pequenos anulamentos de quem nós somos para podermos conviver no meio com outras pessoas. Isso ele fala especificamente para relacionamentos, acho que familiares e amorosos, mas se aplica também amplamente, acho que em todos os quesitos. A questão é que isso realmente faz parte da natureza humana, essa questão de, tipo, a gente não poder ser 100% autêntico em todo momento se a gente quiser conviver com pessoas que são diferentes. Porque, ao mesmo tempo que essas pessoas também são 100% autênticas, expressam 100% a opinião delas, isso pode gerar um certo atrito social. Mas a questão é o nível que isso realmente acaba fazendo mal. E nós todos aqui relatamos questões que fizeram a gente passar por experiências desagradáveis por estarmos nos comportando dessa forma. Então, eu acredito que o ideal seja progressivamente, digamos assim, seja a gente realmente reconhecer esse limite do que seria algo tipo que seria tranquilo e o que seria nocivo, e conseguimos, por meio do ativismo ou simplesmente expondo informações, conseguir reduzir constantemente e continuamente essa questão e essa necessidade de ter que haver esse mascaramento. Acredito que a difusão de informação é o caminho mais prático e realista para conseguir viver uma sociedade onde a autenticidade não seja vista como algo nocivo por meio, ou pelo menos não seja visto como um sinal que realmente é algo que tem que ser remediado, mas sim algo como respeitar a característica dos outros, né?
Então, para todos que estiverem ouvindo, acredito que seja o ideal realmente reconhecer se, tipo, o masking está afetando a sua vida, ou a vida do seu filho, ou sua filha, ou de alguém próximo que você conheça, e tentar realmente ajudar essa pessoa a encontrar o meio mais saudável dela realmente ser feliz. E que essa pressão social que nós sofremos hoje, provavelmente a cada ano que se passa, a tendência com a nossa motivação pela causa seja realmente encolher essa necessidade progressivamente, e somente dessa forma a gente vai realmente conseguir criar uma inclusão na sociedade. Porque se alguém tiver que fazer uso de masking, seja para conseguir uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de trabalho, essa não é a sociedade que a gente quer. A gente quer uma cidade que as pessoas, uma sociedade que as pessoas sejam medidas de acordo com aquilo que elas realmente conseguem, digamos, executar, e não algo disfarçado por meio de uma faceta de pessoa ideal que está perfeitamente, tipo, incluída no meio. E eu acho que seja basicamente isso. Nós temos que lutar porque as pessoas realmente possam ser quem elas são em todos os momentos e não sofrer nenhuma punição por causa disso. Esse que eu acho que é o principal objetivo. Sim, perfeito. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Agradecer, naturalmente, a presença do César, que contribuiu na verdade, contribuiu de várias formas, engrandeceu o episódio de hoje. E esperamos que você possa voltar em outras ocasiões, se for do seu agrado. Opa, eu que agradeço a oportunidade, com certeza. Só chamar que estamos aí. Adoraria participar de outras oportunidades e outras discussões com vocês. Já está convidado. Obrigado por ouvir esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado desse debate, desse novo formato. E como eu disse, qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande pra gente, que estaremos sempre abertos para vocês. Crítica também. Crítica é sempre positivo receber críticas, sejam elas positivas ou negativas. Então a gente está sempre aberto. Esperamos vocês na semana que vem. E muito obrigado. E na semana que vem nós falaremos sobre autismo e amizades. Cada um vai dar um relato pessoal, né? De como é nesse meio, né? Das amizades, se tem amigos, se não tem. Então é isso. Até semana que vem.